Você que acompanha a programação da TV Câmara pelo canal 60.2, seja muito bem-vindo ao Ponto de Vista, o programa de debates do canal Legislativo. Desafio e superação. Para mim, para você, essas são palavras comuns, né, do nosso dia a dia, do nosso vocabulário. Mas, para muita gente, isso é realmente um desafio durante todos os dias, não só em Sete Lagoas, mas em várias regiões do país. O programa Ponto de Vista hoje vai fazer um debate sobre a questão da pessoa com deficiência. O que ela sofre no dia a dia, quais os transtornos que isso ocasiona e também o que a Câmara, o que o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência vem fazendo e pode fazer ainda mais para amenizar as dificuldades que as pessoas com deficiência têm e sofrem todos os dias ao se locomoverem, ao irem para o trabalho ou até mesmo para o lazer no dia a dia em Sete Lagoas. Conosco no programa de hoje, para nos ajudar nesse debate, estão o vereador João Evangelista, que hoje vai nos ajudar em duas frentes. Além de vereador, o João é deficiente visual e tem um trabalho fantástico à frente de uma associação, né, que ajuda pessoas com deficiência. Também conosco na nossa bancada a Flávia Souza. A Flávia é presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência e vai também falar o que o Conselho, né, enquanto órgão do Executivo, vem fazendo com relação a essa questão. Do nosso lado também, o nosso colega aqui da Câmara, o Geraldo Magela, motorista, mais conhecido como Chevrolet. Você que está em casa, está olhando o Chevrolet, essa pessoa bonita, mas vai falar, o que o Chevrolet está fazendo aí? O Chevrolet ele tem um problema, ele nasceu com lábio leporino, que é um problema que dá no lábio, né, uma separação por conta de uma má formação, que aí o bebê, ainda recém-nascido, tem que fazer uma série de intervenções, cirurgias para corrigir essa anomalia. Conosco também a Isabela Diniz. A Isabela teve um problema de má formação ainda antes de nascer também, por isso ela nasceu sem os dois braços. E nem por isso, você que está assistindo aí, acha que a Isabela tem algum problema, você está completamente equivocado. Ela tem uma vida completamente normal e, além disso, a gente vai abordar também a questão de um caso, né, que teve muita repercussão em Sete Lagoas, que a Isabela sofreu durante um almoço no restaurante aqui em Sete Lagoas. Mas já a gente vai falar sobre isso. Primeiro, eu queria agradecer, João Evangelista, mais uma vez, a participação no programa Ponto de Vista. Sempre muito bacana a sua participação. Prazer tê-lo conosco, viu, João? Muito obrigado, Marcelo. Eu quero cumprimentar as pessoas que estão nos acompanhando de casa. Eu quero cumprimentar aqui os participantes de mais essa entrevista. É muito bom programas com temas assim, que a gente tem a oportunidade, né, de estar falando para as pessoas as dificuldades que enfrenta no dia a dia com as pessoas com deficiência. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar participando desse programa. A gente que agradece. Flávia, também muito obrigado por ter aceito o nosso convite e vamos aí na próxima hora debater sobre essa questão deficiente que você vive tão de perto, né, enquanto presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, né? Muito obrigado. Obrigada a você, Marcelo, obrigada a todos, né, que estão aqui para esse debate e muito obrigado por você abrir, né, para o Conselho essa oportunidade de estarmos falando, né, sobre os nossos trabalhos lá no Conselho Deficiente, pela nossa luta, né, do direito das pessoas com deficiência. Chevrolet, além de te agradecer, eu já queria emendar, Chevrolet é o apelido do Geraldo Magela, viu, gente? Porque, até para explicar, né, João, quem não sabe, Geraldo Magela, GM, né, é montadora de carro, então ficou Chevrolet, o apelido do nosso colega aqui, o motorista da Câmara. Magela, eu queria que você começasse falando, antes, claro, obrigado pela presença aqui no programa Ponto de Vista, queria que você contasse um pouco da sua história, desde o começo, ainda bebê, né, quando você teve esse problema de lábio leporino, como que foi o começo da vida, Chevrolet? Obrigado, viu? Marcelo, obrigado. Eu nasci assim, desde criancinha e eu fazia cirurgia, né? Os meus lábios eram abertos. Aí, desde criancinha, eu fazia cirurgia. E meus pais me levaram e
Aí eles falaram comigo, e os médicos me deram um remédio e quase me mataram. Sim. Aí ele falou que não ia deixar eu no hospital mais, né? E quando eu crescesse, se eu quisesse fazer a cirurgia, aí eu ia continuar fazendo. E os médicos falaram com ele, eu não ia falar, eu não ia conversar. E a primeira coisa que eu pedi foi água. O primeiro diagnóstico dos médicos é que você não iria falar. Eu não ia falar. E a primeira coisa que eu pedi foi água. Sim. E aí eu cresci, graças a Deus, e estou aí. Às vezes tem pessoas que, assim, querendo imitar a gente, querendo negociar a gente, mas Sim. isso aí, para mim, eu acho que ele é perfeito, né? Hoje, graças a Deus, eu ajudo é maravilhosa, tenho uma família que me ama, tenho uma noiva que me dá muito apoio e me ajuda muito. E, Foram quantas cirurgias? pô, eu só em Diamantina foram 4 cirurgias. 4 cirurgias. Agora, quando eu era criança, eu não sei... Para correção desse problema, né, que é chamado de lábio leporino. Isso. Aí os médicos falaram que eu tinha que fazer outra cirurgia para terminar. Mas só eu não quis. Uhum. Porque eu acho que as pessoas gostam de mim do jeito que eu sou. E eu sou muito feliz assim. Com certeza. E o problema da fala, né, Chevrolet, é porque o lábio ele vem com uma fissura, não só o lábio, mas também no céu da boca, né? Aí faz a correção no lábio, mas como o céu da boca ainda é um pouco aberto, aí fica o ar, né, ele vai também pro nariz, aí fica essa voz meio anasalada, não é isso? Às vezes eu tinha vergonha de conversar com as pessoas, sair na rua. Mas hoje eu me sinto uma pessoa normal, né? Sabe, para mim é tudo igual. Não tem problema nenhum. Não tem nenhum. Tá certo, Graças a Deus. e é igual para todo mundo mesmo. Isabela, primeiro, desde já eu queria falar que é um prazer te conhecer, porque você ficou famosa em Sete Lagoas, né? Depois de um caso que aconteceu com você no restaurante popular, mas antes eu queria que você contasse um pouco como foi, né, no começo, o começo da infância, com relação a essa questão da deficiência, se você se sentia diferente em relação às outras meninas, aos seus amigos, como é que foi? Muito obrigado, tá, por ter participado conosco. Obrigada a você pelo convite. E desde que eu nasci, o nascimento de uma pessoa, vamos dizer, diferente, assusta a sociedade, né? Eu nasci em Sete Lagoas em 89 e o médico ele me escondeu da minha mãe por alguns dias. Minha mãe achou que eu tivesse morrido. Sério? E aí ela virou pro médico e perguntou o que tinha acontecido com a filha dela, se tinha morrido, o que tinha acontecido. O médico falou, olha, prepara, porque ela nasceu diferente e tal. E aí minha mãe falou, não importa como ela nasceu, se veio com vida, vai ser minha filha, eu vou cuidar. E então, até hoje não tem explicação porque eu nasci assim, se foi talidomida, já descobri que não. As pessoas cogitam o uso de drogas, né, para pessoa que nasce com deficiência. Eu acho que a maior explicação para uma pessoa, independente da deficiência ou não, de como ela nasce, se ela nasce loura, morena, negra, é a vontade de Deus. Deus quis que você nascesse assim, você veio daquela forma para você cumprir alguma meta aqui na Terra, independente da sua religião, se você tem crença ou não. Eu acredito muito nisso. Eu acho que eu nunca me vi diferente. Às vezes, quando a gente está deprê, a gente sempre culpa alguma coisa, né? Possa ser que, nesses momentos, eu culpo a minha deficiência por alguma coisa que dê errado na minha vida. Mas eu acho que eu não sou depressiva, eu sempre tenho um grupo muito grande de amigos fora do Facebook, além do Facebook. Claro. Eu saio normal, apronto. Minhas amigas falam que eu apronto mais que elas, se bobear. É vida normal. A gente tem que se proporcionar uma vida comum, vamos dizer assim. Eu conheci a Isabela rapidamente, né? A gente vai pesquisando na rede social. Achei a Isabela no Facebook e falei, vou convidar a Isabela para participar do programa aqui na TV Câmara. E aí comecei a conversar com ela pelo Facebook. Aí depois eu fiquei imaginando, mas gente, como será que a Isabela está me respondendo essas mensagens no Facebook, né? Já que ela tem essa deficiência, não tem os braços. Tem como você mostrar como que você estava conversando comigo no telefone? O João Evangelista, eu vou contar para ele como que é, porque ela é de uma destreza, João. Ela pega o celular com os pés, com o dedão do pé, ela abre a bolsa,
com o outro pé ela pega o celular dentro da bolsa e ela vai manuseando o celular com os pés, mas com uma agilidade que é impressionante. E ali ela faz todos os movimentos que uma pessoa normal faz, só que com o pé. Dessa mesma forma, ela come, ela almoça, né? Tira o selfie. Tira selfie, igual você em casa tira selfie, tudo dessa forma. É impressionante realmente a destreza que a Isabela tem, né, desenvolveu ao longo desses anos, né, Isabela? E isso, claro, não, como você disse, não te diminui, não te faz uma pessoa diferente de maneira alguma, né? Vou escrever alguma coisa e vou virar para a câmera para ver se dá certo. Legal. Vai fazer isso, daqui a pouco o Mumu vai dar um close aí na câmera para ver se dá para a gente pegar o que a Isabela está escrevendo ali no celular. Agora, João, enquanto a Isabela escreve, eu queria que você falasse um pouco da sua história. O João Evangelista é deficiente visual, desde quando, o que aconteceu? Conta um pouquinho para a gente, João. Verdade. Eu sou de uma família onde somos 9 irmãos, né? E dos 9 irmãos, 5 vieram com deficiência visual, né? Também uma mera coincidência, assim como aconteceu com a Isabelle, né? Nós também somos uma mera coincidência, porque meus pais não tinham problemas visuais, meus irmãos também. Os 2 primeiros enxergam normais, os 2 últimos também com a visão normal, e os 5 irmãos do meio é que são deficientes visual. É uma deficiência que aparece logo aos 7, 8 anos de idade, quando a gente tem que ir para a escola, e vai só piorando aos pouquinhos. Eu, particularmente, eu fiquei cego aos 24 anos de idade. Quer dizer, um jovem, um futuro inteiro pela frente, com muitos sonhos, né, a realizar, e me vi repentinamente com a perda da visão. E tive irmãos que ficou cegos aos 16 anos, outros com 38 anos, e assim vai. O nosso problema de visão chama retinose pigmentar, né? Sim. E é um escurecimento da retina, e não tem ainda solução pela medicina, né? Escurece-se a retina que provoca a visão. No caso aí, a retinose provoca o escurecimento da retina, com isso leva a uma cegueira que não tem ainda conserto pela medicina, né? Não existe cirurgia, raspagem, nenhum tipo de tratamento. E aí cabe a gente desenvolver as habilidades, né? Eu estou aqui encantado aqui com a Isabela, né? Que consegue abrir uma bolsa, consegue teclar no celular, mandar mensagens, né? Sem ter os 2 braços. Assim também a deficiência visual. A gente procura desenvolver outros estímulos que cabe a gente, com a deficiência, cabe a gente conseguindo fazer alguma coisa perante a sociedade, que, às vezes, quem não é deficiente fica assim, né, de queixo caído, de boca aberta, como que consegue? Mas são as habilidades que a gente, enquanto deficientes, vai desenvolvendo e conseguimos levar, né, Isabela, uma vida praticamente normal. Essa é a verdade. É isso aí. E a partir daí, João, a partir da perda da visão, como que foi? No primeiro momento teve aquele baque, ou como já era essa questão hereditária, foi mais fácil de você lidar com isso? Eu te digo que foi bastante aceitável por isso, porque eu sou o terceiro dos 5 irmãos que são cegos, sou o terceiro. Então, 2 acima de mim já passou por isso. Eu pude adaptar com eles aquela falta da visão. Quer dizer, se eu olhava para o céu, por exemplo, tentando ver um avião, não conseguia, mas meus irmãos também não estavam vendo. Então, para mim, era normal. Se tinha uma imagem toda desfocada de pertinho, para mim, aquela imagem passou a ser normal. Uma pessoa olhava para a pessoa bem de pertinho, eu não via os olhos, a cor dos olhos da pessoa, mas isso é normal. Então, eu procurei encarar tudo isso como se fosse uma normalidade. Não é? A gente passa por um ano, diria a vocês, né, que estão nos assistindo, que durante um ano a gente passa assim meio baqueado, na verdade, né? Quer dizer, a minha filha, por exemplo, a primeira filha, que eu sou pai de 5 filhas, a primeira tinha 3 meses quando eu vi o rosto dela pela última vez, não é? Sim. Daí para frente eu não vi mais o rosto da minha filha. Mas com o desenvolvimento do tato, eu sei como que cada uma das minhas filhas são hoje. Não é? Então, aquilo para mim que era uma barreira no início, minha filha com 3 mesinhos, ela deitada na cama, eu debruçava ali em cima dela, brincando com ela, ela levantava a mãozinha assim, e lisava meu rosto, minha barba. Um encanto, né, isso? Eu não pude ver mais. Mas nunca chorei, nunca me abati, porque 2 outros irmãos acima de mim já tinham passado por isso, pela falta da visão. Quer dizer, é uma transição pesada. Você sai do mundo hoje das luzes e entra para o mundo da escuridão. Essa que é a vida de uma pessoa cega. E nessa escuridão, a gente tem que brilhar e tem que fazer brilhar. Não é? E isso a gente encara depois de um ano que passa por esse túnel de escuridão aí, regaça as mangas e fala, não, eu vou ter que dar um jeito na minha vida. Sim. Foi o que eu fiz particularmente. Né? Com um ano que eu estava cego, eu abri a DV7. Eu fundei em Sete Lagoas, em 1984,
a associação Um ano depois dos da deficientes. deficiência? Um ano depois. Sim. Né? Naquela época eu nem falava de depressão, senão eu teria entrado em depressão. Né? Eu não conhecia depressão. Não existia, não, né, João? Não, em 84 tinha isso, não. E eu digo muito, sabe, Marcelo, a vida, a história da pessoa com deficiência em Sete Lagoas mudou a partir de 84. Porque até ali, até 93, por aí assim, mais ou menos, a pessoa com deficiência não tinha trabalho. A pessoa pedia esmola. Nós tinha casos na cidade de deficientes que sobreviviam aqui pedindo nas casas ou pedindo aqui no centro da cidade. E, com isso, eu falei assim, não, eu vou fazer alguma coisa para beneficiar as pessoas com deficiência. Aí que eu abri a DV7 dia 1º de outubro de 1984. A DV7 é o quê? Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas. E encarei vários desafios, né? Desde reunir com um grupo de deficiência, mostrar para o pai, para a mãe que a pessoa cega ele pode ser capaz. Seu filho vai ser capaz de trabalhar, seu filho vai ser capaz de estudar, seu filho vai ser capaz de casar, de ser um homem, de ser uma mulher digna. E o pai não deixava o filho nem numa esquina ali comprar uma caixa de fósforo, o medo. A mãe só saía de casa com o filho só poderia sair se fosse junto com a mãe. Não, ela vai com você, você tem que ir. E eu tinha todos esses desafios de dar emprego para o deficiente, de fazer com que o deficiente pudesse trabalhar, fazer com que o deficiente visual pudesse estudar, que até 1984 nada disso acontecia na cidade. Uns com medo, outros com vergonha, Verdade. outros E de alguma forma se escondiam. Eu pegava uma lotação no centro da cidade aqui, qualquer uma. Eu não me preocupava com o nome de lotação. Era eu cego com o outro cego também, o Alcides. Era 2 cegos, um guiando o outro no centro da cidade. E chegava do ponto do ônibus, pegava uma lotação, moça, onde é que desce uns cegos por aqui? E aí o motorista informava para nós, não, nesse ponto aqui sempre desce uns aqui que não enxerga. Mas ninguém falava deficiente visual naquela época, era cego mesmo. Né? E a gente descia ali, pelas ruas afora, a gente tinha esse objetivo de procurar a casa que moravam os cegos. E quando eu chegava naquela casa, eu procurava pela mãe, pelo pai, e ficava logo abismado, mas 2 cegos sozinhos, de bengala. Como que eles chegaram andando, aqui, né? Não é? Como que vieram até aqui? E eu tinha esse desafio de mostrar para o pai, mostrar para a mãe que o seu filho poderia sair de casa, que ele iria trabalhar um dia conosco mesmo, era o meu desejo de ensinar o deficiente a trabalhar. Então, eu começava ali. E, para isso, nós tínhamos um escritório aqui no Edifício Márcio Paulino, no centro da cidade, que ali eu comecei a provocar as reuniões mensais. Todo deficiente vai ter que vir para a reunião, e nós, para poder acostumar o deficiente para uma reunião, começamos a distribuir, naquela época, a cesta básica. Que cesta básica, Marcelo e meus amigos, tinha 7 quilos. Era 5 quilos de arroz, 1 de feijão, um de fubá. Era a nossa cesta básica, era aquilo que podíamos comprar, não é, para entregar. E essa era a minha forma que eu tinha de acostumar aquele grupo de deficientes a vir para o centro da cidade, fazer uma reunião com eles. E como eles não saíam de casa sozinhos, para mim era uma vitória. Porque, ao sair de casa, a mãe já ia com eles. Uhum. Então, toda reunião, eu tinha a oportunidade de falar para o deficiente visual e para a família. Que o deficiente precisava de se independer, né, se independer, ir para as ruas sozinho, tentar sair de casa. Comecei a fabricar bengalas e doar aquelas bengalas que o deficiente anda, para ensinar eles como que andava, como que usava aquela bengala. Eu mesmo, no início, não tinha funcionário, tudo muito, muito difícil. Né? Assim foi nossa luta. Aí, quando começou, 2, 3, 4, todo mês tinha que reunir, tinha que ir lá para poder ganhar uma cesta básica. Uhum. Então, o deficiente ele ia para aquelas reuniões. Quando inteirou 14 deficientes frequentando a reunião, eu falei, agora sim, eu tenho que colocar esse pessoal para trabalhar e começar a fazer alguma coisa. Eu já conheci o know-how de Belo Horizonte, que era o deficiente visual fazer vassouras, e aí eu comecei a montar uma fábrica de vassoura. E hoje a da DV7 ela chega num patamar de que toda a cidade conhece as vassouras da DV7, que são produzidas pelos deficientes. E daí para frente, muita conquista. Quantos trabalham lá hoje na DV7? Hoje nós temos um grupo de 14 deficientes apenas, talvez até um pouco menos. Por quê? Porque a DV7 hoje ela não é só dar o trabalho para o deficiente. O deficiente vai para lá, aprende esse ofício, aprende a ser cumpridor dos seus deveres, aprende a ter compromisso com o horário. Ali nós temos um outro grupo de pessoas que instrui aquele deficiente e leva aquele deficiente para o mercado de trabalho. Muito bacana e hoje muito mesmo, para você ter uma importante. ideia, tem uma faculdade que já pediu um deficiente com um salário de R$ 1.400. Então, o deficiente treina essas mãos de obra e manda para as grandes empresas o deficiente com a mão de obra formada, cumpridor do dever, cumpridor de horário, para desempenhar o seu papel numa grande empresa aqui fora.
Muito bacana o relato. A Isabela terminou de escrever, daqui a pouco o Mumu vai mostrar. Eu peço a você só um instante que nós vamos para o primeiro intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta com o programa Ponto de Vista pela TV Câmara. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista pela sua TV Câmara, canal 60.2. E no último bloco eu prometi mostrar um texto que a Isabela escreveu com o telefone celular com os pés, né? Você segura aí só mais um pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai mostrar, não é suspense não, porque antes a gente quer mostrar para você que está em casa, para o João, para a Flávia, para o Geraldo e também para a Isabela, uma reportagem que a gente fez com o Salvador, que é um cadeirante, né, que a gente encontrou no centro da cidade hoje, pessoa muito bacana e que também tem muita dificuldade no dia a dia por conta da deficiência que possui desde 20 anos atrás. Vamos acompanhar. Caminhoneiro durante muito tempo, há 23 anos, João Salvador manobra apenas a sua cadeira de rodas. Uma infecção na medula fez com que o aposentado perdesse o movimento das pernas. A mobilidade reduzida, porém, não impede que Salvador se locomova sozinho pela cidade. Isso até encontrar o primeiro obstáculo. Falta de rampas para mais acessibilidade é a principal queixa. Eu venho de lá, da Monsenhor Messias para cá. Como é que eu vou subir ali no passo? Ele não tem uma rampa para me subir. Eu tenho que vir entre meus carros, entendeu? Aí está o problema. Acompanhamos o ex-caminhoneiro por aproximadamente 300 metros no centro da cidade e não demorou muito para a primeira dificuldade aparecer. Está precisando de uma rampa aqui para me descer, porque para mim descer aqui, quando está passando gente, eles me ajudam. E quando está difícil passar gente, tem que esperar a boa vontade no sol quente para alguém me ajudar aqui para me descer. Está precisando de uma rampa aqui. O problema, porém, não tira o bom humor e a alegria de Salvador, que, mesmo precisando superar obstáculos o tempo todo, agradece por mais um dia de vida, apesar da falta de acessibilidade por alguns locais por onde passa. Eu agradeço a Deus todo dia de manhã, eu falo assim, meu Deus, obrigado pela água, pelo alimento, pela força que o Senhor me dá para trocar minha cadeira de roda. Então por que eu vou ficar aqui reclamando, só reclamando? Não, eu tenho que agradecer a Deus também. Seguindo o caminho, uma parada para descansar, um gole de água antes de chegar no ponto da lotação. Pouco tempo depois e sem nenhum problema, um ônibus com elevador para e o aposentado segue seu caminho. Tá aí a história do Salvador, pessoa muito bacana. E agora sim, ó, o Mumu Maisena, nosso cinegrafista, vai mostrar aí a mensagem que a Isabela escreveu com os pés no celular. Realmente, a Isabela tem uma destreza que eu vou te falar, viu? Você vai acompanhar aí em casa, olha aí, o Mumu tá fechando um close aí no telefone da Isabela. O que você escreveu aí, Isabela, pra gente? Acho que tá. Deve estar escrito recado. Sim, eu escrevo com os pés. E você está aí reclamando da vida por quê? Quando se tem força de vontade, nada é impossível. Para pensar, foi algo assim. Realmente, é muito bacana a Isabela, a habilidade que ela tem realmente impressiona. Agora, Flávia, queria te colocar na conversa aqui, enquanto presidente do Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, como que é o trabalho? Explica para a gente um pouco do trabalho do Conselho. Sim, Marcelo. Aproveitando a fala do vereador, o Conselho ele já existia desde 2005, mas ele estava um Conselho desativado. Aí, quando o vereador foi reeleito, em 2013, aí o vereador João Evangelista, ele fez um requerimento requerendo o prefeito que o Conselho retomasse as suas atividades. Fosse reativado. Fosse reativado. E, de 2013 para cá, o Conselho ele foi reativado, mas ainda estava um conselho, vamos dizer, um conselho frio, né? As pessoas ainda não tinham conhecimento da importância do Conselho dos Direitos da Pessoa com Deficiência, igual os outros conselhos. Então, quando fomos eleitos a presidente, né, lá do Conselho, aí, com a ajuda do vereador, que ele soma muito com o Conselho, soma bastante, que tudo que precisamos lá, a gente recorre a ele, e ele está sempre disposto a nos ajudar. Aí, tomamos as nossas atividades. E agora os conselheiros que estão, né, nessa gestão nossa são conselheiros comprometidos, conselheiros que estão lutando mesmo pelos os direitos das pessoas com deficiência, conselheiros que eles buscam mesmo
que a gente procura combater, sim, o preconceito, valorizar a diversidade humana. E aqui em Sete Lagoas, infelizmente, ainda existe muito preconceito. Sim. Às vezes, até pela própria família, como o vereador havia dito, né, de não deixar o deficiente, ele achar que o deficiente é um coitadinho, e não deixar o deficiente, vamos colocar, viver. Né? E nós, como conselho, né, a gente luta para isso, para combater o preconceito e valorizar a diversidade humana. E como que o Conselho assiste hoje a pessoa com deficiência, Flávia? Bom, o Conselho ele está situado ali na Rua América, né, lá na Casa dos Conselhos, na Central dos Conselhos, e ele assiste a pessoa com deficiência. Todas as reuniões trazem propostas, né, os conselheiros, sugestões, reclamações. Lá a gente recebe também denúncias, né? Até que, em relação ao transporte, que a gente estava vendo o Salvador, a gente não tem muita reclamação ao transporte, não. Então, as pessoas elas não reclamam do transporte. Nós temos muita reclamação quanto à acessibilidade. Então, a gente busca melhorar. E, com isso, nós tivemos agora, em junho, dia 26 de junho, nós tivemos a primeira conferência, né, municipal dos direitos da pessoa com deficiência. E essa conferência ela foi para quê? Para a gente elaborar propostas para estar levando para a conferência estadual para implantar políticas públicas que garantam o direito das pessoas com deficiência em suas totalidades. Nem raça, nem todas as totalidades. A maior queixa hoje, em Sete Lagoas, a gente pode falar que é mesmo a questão da mobilidade, da acessibilidade? Sim. A maior, hoje em dia, está... A maior demanda. Isso. A maior demanda. Todas as denúncias que nós temos lá no Conselho é em relação à acessibilidade. A partir daí, vocês recebem a denúncia, como que é formulado o trabalho? E aí, lá nós temos conselheiros que também são da Secretaria de Transporte, da Secretaria de Obras, e aí a gente vai, faz as reuniões e procura estar levando, né, lá para o Executivo todas essas demandas que nós estamos recebendo lá no Conselho. Algumas demandas nós somos atendidos com mais urgência, né? Agora, outras que não depende só da gente, a gente tem que estar, né, buscando, ou aqui do Legislativo, ou buscando de outros setores. Acho que é bom dizer, né, Flávia, que esse conselho é um conselho paritário, né? Então, ele tem, sabe, Marcelo, representantes da sociedade civil, que são as entidades organizadas, sim, e o poder público, né, Flávia? Sim. Aí é um mesclado. E o conselho é o órgão de debates, para receber denúncias da população. Por exemplo, um deficiente que é maltratado nas ruas ou pelo próprio familiar, ele pode entrar no Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência com uma reclamação. E cabe ao Conselho, que é deliberativo, diga-se de passagem, né? O Conselho não tem que pedir favor à Prefeitura, ao prefeito, à ação social, não. O Conselho manda. Ele pode receber aquela denúncia, e nós temos hoje no Ministério Público o curador do deficiente, que é o doutor Paulo, né? Então, ele recebe aquelas denúncias e vai em cima para poder apurar. Então, o Conselho ele é para isso. O Conselho é um balcão de negociação, o Conselho é um balcão de receber propostas e de elaborar essa proposta. Igual a Flávia acabou de falar, né, Flávia? Teve a conferência aqui no nosso município, sim, que as propostas que tiveram ali vai ter a conferência estadual, né? É verdade. E lá vai para a Conferência Nacional, onde vira lei, sabe, Marcelo e ouvintes? Vira lei. Então, aquela pessoa com deficiência que tem qualquer opinião a dar para poder melhorar a sua vida, igual acabamos de ver o vídeo aí, né, um deficiente hoje que divide espaço com os carros, lamentavelmente, né, nossa cidade grande igual e o cadeirante divide esse espaço ainda no meio da rua. Quer dizer, o Conselho é esse órgão deliberativo para estar cobrando também do Executivo. E eu falo às vezes, sabe, Marcelo e ouvintes aqui, em Sete Lagoas, nós temos uma vantagem, que além de nós ter um Conselho que hoje ele é atuante, ele é ouvido pela assistência social, nós temos aqui um vereador que consiga fazer, sabe, esse trâmite aí de fazer as propostas e encaminhar ao Executivo, assim também o Conselho de Assistência Social, que também o Conselho da Pessoa com Deficiência, que é um órgão deliberativo, ele pode estar encaminhando as propostas tanto para a ação social, não é, como também para a Câmara, que aqui eu estou aqui para isso, para defender essas leis, de procurar melhorar essas leis, procurar ouvir as pessoas
e levar para o prefeito propostas que podem ser aplicadas. Não é? A nossa cidade está muito carente de rampas, lamentavelmente. Melhorou muito. Uma coisa Era que eu queria muito pontuar, pior. além de denúncia, Flávio, o Conselho também recebe sugestão e avalia essas sugestões das pessoas com deficiência? Isso, sugestões também recebemos, né? As pessoas com deficiência, elas podem estar participando das reuniões, né? As nossas reuniões acontecem toda segunda e quarta-feira de cada mês, às 9h, lá na Central dos Conselhos. Né? Eu te pergunto isso porque, ainda conversando com o seu Salvador, personagem da reportagem que a gente acabou de ver, ele falou comigo, Marcelo, tem até rampas, mas quem coloca não sabe onde coloca. Eles deviam ouvir a gente primeiro, porque a gente que precisa, a gente que vai usar. Então, o Conselho é mais essa ferramenta, essa oportunidade onde as pessoas têm, né, e devem procurar para se reportar, sim, né, Flávia? Sim. Temos um usuário lá, o seu Zé Nilton, ele também é cadeirante, ele participa e a maior reclamação dele é em relação a rampas. Né? Igual você está dizendo, que as rampas elas não estão nos lugares adequados, né? Que seria facilitar a vida de um cadeirante. É porque quem vive o dia a dia é que sabe, quem né, João? Quem vive é que sabe. E, completando o que o vereador João Evangelista disse, a pessoa com deficiência, ela está ali no conselho para ela ter uma voz ativa. Ela não tem direito a voto, mas ela tem direito à voz, ela tem direito a dar suas sugestões, a falar suas reclamações. Né? Então, nós vamos ter agora a conferência estadual, que vai acontecer em dezembro, e temos deficientes que foram eleitos delegados que vão estar lá na conferência estadual lutando pelos direitos. Né? Então, temos os usuários, vão ser 3 deficientes visuais que vão estar lá representando Sete Lagoas. O que é de suma importância, né? Porque como que se elabora uma política pública voltada para uma categoria se não há pessoas daquela categoria para reivindicar, para contar, para mostrar e enumerar, né, o que se passa no dia a dia, né? Sim, e são deficientes que estão assim muito interessados no assunto, né? Ainda mais agora que foi dia 6 de julho foi sancionado, né, a lei do estatuto, né, a lei 13.146, que instituiu o Estatuto da Pessoa com Deficiência, né? Eu creio que isso vai mudar o Brasil e vai começar a combater o preconceito, né, para valorizar a pessoa com deficiência. Então, com isso, eles vão estar lá nessa conferência para lutar mesmo pelos direitos. Além do preconceito, eu queria até ouvir a opinião da Isabela aqui, porque uma coisa é a pessoa ter preconceito, isso é fato. Outra coisa é, às vezes, a pessoa com deficiente até se sentir um pouco inferior, vitimizada, né, Isabela? O que não é o seu caso, a gente já mostrou, Isabela leva uma vida normal, ela trabalha na Unifem, a quem a gente agradece por ter liberado a Isabela para participar do programa aqui hoje. Então, basta também, né, Isabela, a pessoa que tem algum tipo de deficiência não se vê inferior, pior do que qualquer outra. Também, isso depende muito da pessoa, né? Da pessoa e da família também, né? É igual o João Evangelista falou, a nossa colega Flávia. A Flávia falou, tem família que nasceu, escondeu dentro do quarto, é um monstro, é um anormal. Eu sempre fui tratada como uma pessoa normal. Minha mãe me colocou em escola, no prézinho, meu prézinho foi normal, sempre com os demais. Lógico que tinha as diferenças, né? Eu escrevia no chão, eu escrevia com os pés, eles com as mãos, mas eu sempre via que, apesar de eu ser diferente, eu tinha que ter uma vida normal. E tem família que não é assim. Eu tenho contato com algumas pessoas que não veem desse jeito. Meu filho é deficiente, ele é deficiente e pronto. A deficiência, ela é só a deficiência que é aquela pessoa, não é... Ele não tem nenhuma outra qualidade. Ele é deficiente e pronto, não desenvolveu nada. Tem deficientes que pintam muito bonito, tem outros que fazem obras de arte, esculturas. Então, tem que desenvolver, sim, isso vem da família, não vem só da pessoa. Né? Precisa de uma ajuda, a gente tem que ter um suporte, não só da prefeitura, não só da Câmara, mas principalmente da família em si, que é a base de uma pessoa. Você é o que a sua família fez de você. Se hoje você está aqui, foi porque você teve incentivo dos seus familiares, da sua esposa, enfim. Não existe falar o deficiente é daquele jeito porque ele quer, não. Ele é daquele jeito porque ou dentro de casa, ou ele sofreu algum tipo de preconceito e não foi trabalhado com ele. Alguns precisam mesmo de apoio psicológico, apoio
psiquiátrico, alguma coisa. Mas eu tive essa base dentro de casa, graças a Deus. É isso mesmo, Magela, Chevrolet? Depende mesmo da pessoa. A gente estava conversando aqui antes. Até hoje em dia, né, você contou que ainda sofre algum tipo de preconceito, bullying, como se diz hoje em dia, mas depende mesmo, tem que virar essa página, né? A gente tem que ter força de vontade, e se a gente for olhar as pessoas, né, a gente fica para baixo, né? Mas só que Deus dá a gente força, dá a gente saúde, a gente consegue superar tudo. Com relação a essa questão, Flávia, no Conselho a gente tem algum tipo de trabalho nesse sentido, de um acompanhamento psicológico para as pessoas com deficiência? Não, lá no Conselho nós não temos, né, psicólogos, não temos esse tipo de trabalho. Né? Mas, assim, a gente tem as associações, os lugares que a gente indica as pessoas. Né? Igual eu tenho um grupo de convivência que são de cadeirantes. Né? Meu grupo de convivência, ele tem o nome de Vencendo Desafios. E eu falo para eles assim, que as pessoas, que eles são diferentes, mas eles não são desiguais de ninguém. E que o que eles precisam é simplesmente de recursos especiais. Então, eles não sentem diferentes. Né? E lá no Conselho, todos os usuários que estão lá, que vão com essa demanda, precisando de um psicólogo ou de qualquer outro recurso, a gente tem os lugares que a gente indica, né? Tem a assistência social, que nos ajuda muito, tem a DV7, também, que nos ajuda bastante. Né? Então, a gente tem os parceiros que andam com a gente. A DV7 também é um grande parceiro que está junto com a gente lá no Conselho. Assim como em outras matérias, eu acredito que a gente já evoluiu muito. A gente, que eu falo, a população no geral, com relação ao preconceito, a enxergar a diversidade como uma coisa normal, né? E eu queria saber de você, Flávia, com relação a essa diferença, né? No Conselho, hoje, no Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, o que mais você acredita que a gente ainda precisa evoluir nesse quesito com relação ao preconceito? É política pública, é campanhas de publicidade, é marketing? Qual é a sua visão pessoal desse assunto? A minha visão pessoal, Marcelo, eu acho que é geral. Sabe? Eu acho que precisa ser... As políticas públicas, elas têm que ser implantadas, igual eu havia dito no início da reportagem, que ela tem que ser implantada em suas totalidades, tem que ser, sim, tem que lutar pelos direitos geral, tem que lutar também em casa, porque o preconceito, infelizmente, igual também eu já havia falado, ele começa em casa, né? E tem que ingressar, sim, todos os deficientes. E a Sete Lagoas, eu ainda falo assim que a gente tem que agradecer muito, porque as empresas aqui grandes parceiras. As empresas, elas têm... Você chega em várias empresas, tem vários deficientes trabalhando hoje em dia. Então, as empresas elas são grandes parceiras. O que é uma ajuda muito grande, então, né? eu acho que não só o poder público, mas a população também. O preconceito tem que ser combatido ainda em ambas as partes. Com relação ao preconceito, a gente vai ouvir daqui a pouquinho um relato da Isabela, que passou por uma situação muito desagradável em um dos 2 restaurantes populares aqui de Sete Lagoas, e daqui a pouquinho ela vai contar essa história. Depois do intervalo, você continue ligado. Estamos de volta com o programa Ponto de Vista, pelo canal 60.2 da TV Câmara, e a gente abre esse bloco. Eu queria ouvir de você, Isabela. Tomou grande repercussão em Sete Lagoas, né? Foi muito divulgado a situação por qual você passou no restaurante popular, porque você mesma divulgou na rede social, aí houve vários compartilhamentos, e foi tema de rádio, matéria de jornal, de site. O que aconteceu com você no restaurante popular? Conta pra gente. Aconteceu o que acontece muitas das vezes, só que as pessoas não têm coragem de falar, né? Discriminação, assédio, ameaça. O deficiente, ele sofre isso. Às vezes, com um olhar, a pessoa fala mais do que se estivesse te agredindo. Estou mentindo, Geraldo? É verdade. Então, já havia sofrido vários tipos de discriminação, enfim, mas foi a primeira vez que me ameaçaram de me Foi matar. uma coisa mais dura, digamos assim. Mais
menos velada, porque velada a gente passa, vamos dizer, 2 vezes por dia, 3 vezes por dia, dependendo de onde a gente vai, a gente recebe um olhar, uma crítica, mas a ameaça frente a frente foi a primeira vez e me assustou bastante. O que foi? Você estava almoçando lá no restaurante popular, como a gente já disse, você come com o pé, lógico, naturalmente, e aí o que aconteceu? Estava almoçando lá, estava com a grana meio curta, né? Falei, vou lá no popular. Não, mas a comida lá é boa, eu almoço lá de vez em quando, boa, é muito por isso boa, eu né, fui por lá. conta do preço, não, é verdade. E aí um senhor me chamou de porca, você é porca, isso é porcaria, tira o pé daí, não é... Mesa, horário de almoço não é lugar de pôr o pé, tira o pé daí, você é porca, porcaria. E aí ele mudou de lugar e sentou mais perto. E eu sempre trato todo mundo muito bem. Minha mãe fala que às vezes esse é meu grande defeito. E tratando ele normal, eu falei, senhor, eu como é assim, esperando que ele entendesse, que ele visse, porque às vezes as pessoas demoram, né, a perceber a deficiência da pessoa, porque às vezes a gente pensa, o deficiente é aquele que está lá dentro do quarto, trancado, e aí me vê no popular comendo com o pé, às vezes custa. Já aconteceu de eu ir numa biblioteca e a moça falar, moça, não pode pôr o pé no livro, e aí ela me olha de novo, desculpa, acontece, mas ele não se percebeu, intimidou. não. Eu acho que ele não percebeu da deficiência. Se percebeu, devia estar com um entorpecente na cabeça. E aí ele falou que se ele me matasse ali, não dava nada para ele, pegou a faca do popular, já mudou a faca de jeito na mão e falou, se eu te matar que não dá nada para mim, que eu não sou daqui, que não sei o quê, eu nem esperei. Aí ele falou, você quer ver? Eu peguei, levantei e fui embora. E não voltei lá até hoje. É impressionante, né, João? Como que ainda hoje em dia acontecem coisas desse tipo que a gente imaginava que não pudessem mais existir, né, João? Verdade, esse foi um fato que chocou bastante a cidade, foi muito comentado, né, e eu fiz uso da tribuna dessa casa aqui, lamentando também, né, o ocorrido, que foi muito divulgado. E é triste, né, saber que ainda existe alguém com esse tipo de pensamento, né, que serve para humilhar, denigrir a imagem de alguém que está ali fazendo o que pode, né? Essa é a verdade. A gente lamentou bastante, parece que a secretária de Ação Social te procurou também, né, Isabela? Sim, sim. Parece que te procurou também para poder retratar do fato acontecido, e nós pedimos, naquela oportunidade, reforçasse ali a Guarda Municipal, que eu acho que esse é o dever da Guarda Municipal, não é proteger o patrimônio público. Nós fizemos de público essa solicitação para reforçar a segurança ali, porque fatos como esse jamais podem acontecer na nossa cidade. Agora, João, enquanto vereador, né, enquanto Câmara Municipal, o que você, né, que vive essa questão, né, todos os dias por conta da deficiência também, vem fazendo, o que a Câmara pode fazer para reforçar esse tipo de situação, seja com relação a pedidos de providência, requerimentos, projetos de lei, para que a gente possa, da maneira mais ágil possível, né, exterminar e extinguir esse tipo de situação hoje do cotidiano. A verdade é que, desde o meu início de mandato aqui, em 2005, quando eu aqui cheguei, Marcelo, que a minha preocupação é as pessoas com deficiência diretamente, porque quase não existiam as leis. Eu tive fato aqui de pessoa com deficiência que teve que ingressar em juízo para poder fazer uma reclamação, e o juiz não pôde dar a sentença porque não tinha lei do nosso município no ano de 2005. Então, essa foi a minha primeira preocupação, em fazer as leis das pessoas com deficiência. E, quando foi em 2006, nós já fizemos aqui, nós conseguimos implantar no município políticas públicas para as pessoas com deficiência. Então, são várias as leis que nós fizemos, desde o transporte com elevador, estacionamento para carro com pessoa, o estacionamento de carros que transportam uma pessoa com deficiência, né? O acesso a médico, por exemplo, nós temos implantado bastante. O deficiente ele tem que ter uma prioridade, que chegar no ESF, no Hospital Municipal, tem que ter a prioridade para as pessoas com deficiência. Então, o Poder Legislativo ele tem sido sempre atuante nesse sentido. As leis que aqui fizemos, que estamos fazendo até hoje, sempre voltadas para esse segmento, tem tido o apoio de todos os colegas. E eu, particularmente, tenho sempre ido do prefeito Márcio Reinaldo, pedindo para ele que aquelas leis que faltam para ele poder sancionar. E toda a lei que essa Câmara tem votado aqui em relação às pessoas com deficiência tem sido sancionada pelo prefeito. Não é? Em relação à lotação, por exemplo, nós fizemos que cada motorista, trocador, cada pessoa que ingressar no serviço público de motorista ou trocador dos ônibus, que passe por uma triagem, né? É feito um curso para o motorista, trocador, fiscal, e só depois disso é que ele pode pegar o serviço. Quer dizer, ele vai aprender, se é que não sabe ainda, a lidar com uma pessoa com deficiência, porque o fato que muito vem acontecendo na nossa cidade
Às vezes, o ônibus passa direto quando vê um cadeirante, por quê? A desculpa é que o elevador não está funcionando. A gente sabe Sim. que é mentira, porque, às vezes, o motorista ou o trocador não sabe, ele não foi treinado a fazer o uso daquela plataforma. Então, nós colocamos esse anteprojeto, foi aprovado, nós estamos esperando que o prefeito Márcio Reinaldo possa voltar como lei, não é? E todo trabalhador do alternativo, da TURI, por exemplo, faça esse curso antes para aprender a lidar com a pessoa com deficiência, né? E assim tem sido todas as nossas proposições que entramos aqui nessa casa. Nós solicitamos do Executivo que cada show, evento, agora, por exemplo, aí, né, a exposição, nós estamos solicitando que cada espaço ali que tenha 1.000 ou mais pessoas, tenha um espaço reservado para as pessoas com deficiência, idosos e a senhora com criança de colo. Então, nós estamos esperando que essa lei, que já é lei do nosso município, não é, que possa ser cumprido com essa exposição aí. Nós estamos lá hoje para poder fazer uma visita e observar esse detalhe. Também os ônibus, todo mundo sabia, né, que a lotação podia entrar pela frente, descia pela frente, estava bom. E aí, o primeiro ou segunda poltrona era reservada para o deficiente. Agora passou a ser lei. 10% dos assentos de uma lotação é destinada para a pessoa com deficiência. Isso é lei, não é? Então, são vários os projetos que aqui têm passado. A gente tem tido sorte, que o prefeito tem sancionado, e cabe a cada pessoa lutar pelo seu direito. Eu falo muito isso. A lei, ela é muito fria. É nós que temos que esquentar e fazer essa lei ter força no nosso município. Cada deficiente tem que cobrar o seu direito. É assim que essa política pública pode chegar até o cidadão. Cada um cobrando, cada um fazendo a sua parte, mostrando o seu direito, não é? E cobrando, indo para os conselhos, igual a Flávia falou. Sim. Não é? O conselho, ele tem as portas abertas, a reunião é aberta ao público, né, Flávia? É verdade. E as pessoas podem frequentar as reuniões do conselho. A Câmara Municipal, por exemplo, que hoje tem acessibilidade, o deficiente cadeirante, ele consegue vir até aqui a nossa plenária e assistir a reunião. Pode, toda terça-feira, às 15h, acontecem as reuniões de plenário, e os deficientes podem também estar presentes para poder cobrar os seus direitos. Isso que tem que fazer, é cada um cobrar aquilo que está vendo, que está sendo oprimido, que é direito das pessoas cobrar. Então, nós estamos aqui, não é de gabinete aberto, nosso gabinete é o 410 no 4º andar, está à disposição das pessoas com deficiência para juntos lutarmos pelos direitos das pessoas com deficiência. A gente quer acrescentar alguma coisa, Eu Flávia? queria, sim. Em relação, né, às denúncias, igual o caso da Isabela, o Conselho Deficiente está lá aberto, né, para receber as denúncias, porque toda denúncia que nós recebemos, então a gente averigua, a gente vai atrás, corre, doutor Paulo sempre somando com a gente, né, doutor Paulo do promotor. Então, as pessoas, elas não têm o conhecimento que o Conselho está lá para isso, né? Sim. Eles acham que o Conselho está lá só para ir e resolver alguma coisa que seja de interesse nosso, mas não é. O interesse é da pessoa com deficiência, sim. Então, está para denúncia. Então, se tiver alguma denúncia, pode ligar, que nós estamos lá para tentar resolver, e, na maioria das vezes, resolvemos, sim. Isso é muito importante. Agora, Isabela, a gente fala muito aqui com relação do que pode ser feito, mas a gente precisa ouvir você, que está na ponta, né, da situação, digamos, o que você acredita que já evoluiu e o que você acredita que ainda pode ser feito pela Câmara, pelo Executivo, para tentar coibir esse tipo de ação. Se você quiser contribuir também, viu, Magela? Pode ficar à vontade. O João, ele abordou um tema interessante, a respeito dos lugares reservados para portadores de necessidade especial, grávida e idoso. Nunca é respeitado. Eu acho que deveria abrir aí um projeto de lei, alguma coisa, uma sanção para a pessoa. Quando ela e é engraçado porque o idoso, ele entra, ele vê o lugar reservado, aí tem uma pessoa de 17 anos lá e ele passa direto e fica em pé. Eu fico revoltada com isso. Teve um dia que eu dei um piti dentro do ônibus incrível. Eu tentei segurar, minha mãe fala que eu sou muito chiliquenta. Fiz direito, né? A gente tem que lutar pelo que a gente acha injusto. Um ônibus lotado, Alvorada, horário de pico, 6h, lotado. E a moça colocou uma sacola no banco. Eu arrumei um lugar para mim, até então fiquei calado. O ônibus foi enchendo e a moça no ônibus. O ônibus foi enchendo e a moça no ônibus. Um monte de idoso em pé, um monte de pessoa em pé. Aí eu fui suando e eu falei com a mãe, não vou dar conta, eu vou falar. Eu levantei assim, eu falei, dona, tem alguém dentro dessa sacola? Porque às vezes tem, né, uma pessoa sentada dentro da sacola, eu não estou sabendo. Ela, não.
Falei, então, a senhora pode tratar de tirar essa sacola daí, porque o ônibus está cheio e ninguém é obrigado a ir em pé para sua sacola ir no banco, não. E eu fiquei revoltada com aquilo. Enquanto eu não falei, eu não desengasguei. E todo mundo falando, todo mundo cochichando, mas não teve coragem de falar, né, com a dona. Eu acho que o que a sociedade hoje em dia está precisando não é de lei, não é de projeto de lei, não é só do apoio da Prefeitura e da Câmara, não. Viu uma coisa errada? Fala, vai lutar pelos seus direitos. Porque se você não falar uma coisa que está errada, a tendência é piorar. Por isso que, vamos dizer, o Brasil está do jeito que está, o Brasil está do jeito que está, é pela omissão das pessoas. Não é só pelo erro das outras, não. A gente se omite, então a gente aceita. Né? Igual tem o lugar para o deficiente? Tem. Mas se o deficiente e o idoso não falar, eu quero o meu lugar, dá licença, por favor, ninguém vai levantar. Ele está confortável lá, por que ele vai levantar? É verdade isso que a Isabela está dizendo, né, completando ela aqui. Igual o vereador falou, né, que as pessoas do transporte precisam ser capacitadas. E precisam sim, né, tanto o trocador quanto o motorista. Porque o trocador, ele é incapaz de levantar e falar para as pessoas, levanta para o idoso ou para a pessoa com deficiência sentar. Eu falo, gente, alguém pode dar lugar para o idoso? Pode dar lugar para a pessoa com deficiência? Tem alguns que pedem, sim. Já aconteceu de um motorista falar, o ônibus lotado, eu entrar no ônibus e falar, vou no próximo. O motorista virar e falar, não, a lotação não sai enquanto ninguém levantar para ela vai sentar. É mesmo? O motorista fala, determinados motoristas falam, tem trocadores que chamam a atenção, dá licença para a moça sentar, mas existem outros que ficam omissos. Aí é quando eu viro e falo, dá licença. Eu não tenho vergonha, não, eu não consigo ir em pé, não é um luxo. O deficiente, ele não está querendo aquele lugar ali, não é por luxo, não, gente. É porque ele não dá conta. Se a pessoa idosa te pedir para você levantar, levanta. Às vezes nem precisa da pessoa pedir. Quando você chegar na cidade, você também não vai dar conta de andar em pé dentro do ônibus. Eu acho que é consciência. Está faltando isso nas pessoas hoje em dia. Verdade. E espaços como esse, né, do programa Ponto de Vista, é uma oportunidade positiva para esse debate, para essa discussão, para a pessoa com deficiência, no caso aqui da Isabela, do Chevrolet, do Magela, trazer, colocar isso em pauta, né, para o vereador ter um pouco mais de noção, mais ainda, né, porque o João Evangelista vive isso na pele também, a Flávia, enquanto Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, para a gente alinhar esse discurso, aprimorar, né, e tentar sempre melhorar com relação a essa situação. O nosso tempo já se esgotou, viu, João? O papo está muito bom, mas o tempo está indo embora. De antemão, eu gostaria muito, João, de te agradecer mais uma vez a participação conosco aqui no programa Ponto de Vista, enriqueceu bastante o nosso debate. E fica aí, né, João, compromisso do vereador da Câmara de continuar trabalhando em prol dessa luta, né, João? Com certeza. Esse é o nosso compromisso de continuar defendendo a bandeira das pessoas com deficiência. Eu quero aqui agradecer, Marcela, por essa oportunidade que o programa Ponto de Vista nos dá, de trazer os problemas para ser debatido no canal certo, que as pessoas estão ouvindo, e cada um deve, sim, procurar os seus direitos. Cumprimento e agradeço a presença da Flávia, que é presidente do Conselho de Direitos das Pessoas com Deficiência, também ao Geraldo Magela, também, que é motorista, e também a Isabela também, né, muito ágil também, muito inteligente, né, digamos assim, que sobressaiu na sua deficiência. É assim que tem que ser. Deficiente tem que matar um leão por dia para sobressair. E esse é o caso de nós três que estamos aqui com deficiência, né, que não pode cruzar os braços, sim arregaçar as mangas e ir à luta em prol dos nossos direitos. Muito obrigado. Obrigado, João. Flávia, muito obrigado também. Eu gostaria que você reforçasse, né, o endereço, telefone do Conselho, reforçar essa questão do deficiente procurar, participar, porque também ele tem que ser ouvido para apresentar as demandas e o Conselho trabalhar, né, Flávia? Muito obrigado. Sim. Obrigado, Marcelo. Obrigado, né, ao vereador João Evangelista, por nos esclarecer tantas dúvidas aqui, né, ao amigo Chevrolet, a Isabela, né, Isabela, que sempre que eu precisei, eu liguei e ela estava ali pronta para me atender. E as nossas reuniões, como eu havia dito, é toda segunda e quarta-feira de todos os meses, às 9h da manhã, na Central dos Conselhos, ali na Rua América, tá? No número 91. O telefone Caraná, de lá... né? Não, no Jardim Cambuí. Jardim Cambuí. O telefone de lá é 3771-9099, tá? E as reuniões é aberta para todo o público deficiente, que, se o deficiente não puder ir, a família pode estar lá presente para estar assistindo às nossas reuniões. Muito obrigado. Obrigado, Chevrolet, pela participação. E é isso aí, né, chefe? Bola que segue é tentar acabar com essa questão do preconceito e tocar, né?
Eu agradeço a você pelo convite, agradeço a Isabela pelo carinho, ao João Evangelista, a Flávia, tá? E nós vamos chegar lá, se Deus quiser. É isso não aí. Não desanimar, não. Isso aí, Isabela, muitíssimo obrigado pela participação. Foi um prazer te conhecer. Realmente é um exemplo mesmo de vida, de superação para todos nós, né, que somos perfeitos, entre aspas, e vivemos aí reclamando de algum tipo de situação, da vida, de acordar cedo. E a Isabela vem com essa lição de vida para a gente aqui. Realmente, muito obrigado e continue sendo essa pessoa iluminada que você é, viu? Obrigado mesmo. Obrigada ao João, obrigada à Flávia, Geraldo pela companhia, obrigada ao programa por ter me convidado. E eu queria deixar uma mensagem para as pessoas deficientes ou não. Vamos esquecer o D do deficiente, vamos colocar o E, eficiente, pronto. Obrigada pela É isso aí, Isabela, muitíssimo obrigado. Você que está em casa, continue acompanhando a programação da TV Câmara e a gente volta na próxima semana. Até lá.